Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder partilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa palavra do mês. Faço isso no lugar do nosso fundador, Padre Antonello, cuja palavra do mês foi escrita por ele, preparada, meditada por ele, mas pela impossibilidade dele gravar, então estamos aqui transmitindo essa graça para cada um de nós na nossa caminhada espiritual. Então, a palavra desse mês está lá no capítulo 4 do livro de Esther, fica lá no Antigo Testamento, mais ou menos entre os primeiros livros da Bíblia, capítulo 4, versículo 16, quando Esther pronuncia essa expressão tão bonita: se for preciso morrer, morrerei. Então, para que a gente possa contextualizar, quem era Esther? Esther, uma judia, uma hebreia, que se tornou órfã, perdeu o pai, perdeu a mãe e foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Eles estavam sob o serviço do rei Assuero, chamado também um rei persa, que foi chamado também de Artaxerxes, que foi um acréscimo depois do texto grego no escrito do livro de Esther. Então o que acontece? O rei Assuero, que tinha uma esposa chamada Vasti, pelo fato dela não querer apresentar-se no momento oportuno, onde ele gostaria que as pessoas pudessem ver a beleza da rainha, ela se retraiu, então ele a rejeitou como rainha. E por causa dessa beleza, não só exterior, mas também do coração de Esther, ela foi escolhida para ser rainha e foi coroada no lugar de Vasti, ou Vasti, né? E olha só que interessante como a gente percebe aqui, quando Deus tem um plano na nossa vida, não importa a nossa história de sofrimento, de fraqueza, até mesmo de pecado. Deus é aquele que tem o poder de nos retirar lá do pior lugar, do último lugar e nos colocar no lugar de honra. Como diz a palavra, Ele retira do pó o indigente e coloca ele sentado na mesa com os nobres. Foi assim que Deus fez no seu amor, na sua misericórdia, na sua divina providência com Esther. Porque Esther era uma mulher órfã, uma mulher que estava de um povo que está sendo escravizado pelos persas, mas Deus tem um plano para a vida daquele povo. Deus tinha um plano para os judeus e Ele escolheu Esther de um lugar, lá do último lugar, para colocar entre os primeiros lugares, não para que ela se engrandecesse, mas para que através dela Deus pudesse atuar na história desse povo. Só que o que aconteceu? Um funcionário persa do rei chamado Amã consegue convencer o rei Assuero a fazer um edito para exterminar os judeus. Quando isso acontece, Esther fica aterrorizada, fica com medo diante dessa situação, mas o que ela faz? Ela coloca a sua confiança em Deus. Por indicação também do seu tio, o que ela faz? Ela jejua, ela ora e ela se dispõe a se apresentar ao rei para poder pedir em favor do seu povo. Só que o que acontece? Quando alguém se apresentasse diante do rei e o rei não ficasse contente com essa presença, e se ele não estendesse o cetro para essa pessoa seria morta. Então o que nos diz a palavra? Capítulo 4, versículo 15 e 16 do livro de Esther. Então Esther mandou esse recado para Mardoqueu: procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu, com minhas escravas, jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Então, Esther, exemplo para nós de coragem, por quê? Porque em favor do seu povo, para salvar a vida dos judeus que seriam exterminados por causa daquele dito, ela arriscou a sua vida. Mas ela não faz isso de modo imprudente. Ela convoca o seu tio para que todos pudessem jejuar, para que todos pudessem orar por ela durante 3 dias, e ela também faz isso, se coloca em uma atitude de humilhação perante Deus e clama a Deus dia e noite em jejum e oração. E aí então ela se apresenta diante do rei.
que acontece? Quando chega a rainha Esther diante do rei, o rei fica encantado com a sua beleza. Estende para ela o cetro e ela pode então ser ouvida pelo rei. E aí Esther, num banquete, junto com o rei, coloca a preocupação, o seu sofrimento, que é a vida do povo. Então o rei pergunta para ela: o que tu queres, Esther? Ainda que fosse a metade do meu reino, daria para ti. Esther responde: eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Então, por causa disso, por ter encantado os olhos mais uma vez do rei com a sua beleza, como eu disse, não somente física, mas a beleza do seu coração, de uma mulher que refletia a graça de Deus, que portava a presença de Deus, que chegou diante do rei depois de ter orado a Deus e ter jejuado. Então, o que o rei faz? Ele cancela o edito que condenaria os judeus e manda executar Amã, que era o seu funcionário, que tinha convencido o rei com relação à morte dos judeus. Então, meus queridos, não tenhamos medo frente às perseguições, frente às dificuldades, quando nós nos sentimos pequenos, quando nos sentimos desvalorizados, porque Deus é aquele que nos tira do último lugar e nos coloca muitas vezes em lugares até de destaque, mas não para a nossa vanglória, porque na sua providência Deus quer se servir de nós, do nosso sim, da nossa coragem, do nosso arriscar a vida, não por uma questão de imprudência, mas para salvar a vida das pessoas. Quantos missionários da Aliança, tantas vezes na Cracolândia, nas casas de acolhida, arriscaram a própria vida. Certa vez tinha um padre com alguns seminaristas do interior de Minas Gerais que veio fazer uma experiência de evangelização na Cracolândia e uma das nossas missionárias estava acompanhando eles. De repente, alguém na Cracolândia ficou desconfiado, ergueu uma faca e queria matar um dos seminaristas que ali estavam, achando que ele fosse da polícia, alguma coisa assim, e estava lá infiltrado. Então, uma das nossas missionárias corajosamente se colocou na frente entre o rapaz que estava com a faca e o seminarista. Diz: eu sou irmã, eu sou uma missionária, nós somos da igreja. E aí então ela conseguiu, com aquele gesto, com aquela coragem, salvar a vida daquele seminarista. Meus queridos, que Deus nos dê essa coragem, que Deus faça resplandecer também em nós essa beleza. Que beleza? Não somente uma beleza física, né? Quantas vezes as pessoas hoje se utilizam de uma beleza muito sexualizada, muito sensualizada para seduzir. A beleza da rainha Esther não era só exterior, mas era a beleza do seu coração, de uma mulher de Deus. E esse trecho, muitas vezes ele é aplicado também à figura de Nossa Senhora, que com a beleza da sua santidade, ela que é resplandecente de luz da graça de Deus, também se apresenta diante do rei para pedir em favor de cada um de nós que somos o seu povo, assim como aconteceu lá em Bodas de Caná. Ela, preocupada com aquela família, com aquele casal que já não tinha mais vinho, falou com Jesus, seu filho, que é o Rei do Universo. Eles não têm mais vinho. Que cada um de nós possa ser também como Esther, que cada um de nós possa ser como Nossa Senhora. Homens e mulheres de coragem precisamos ser, e com essa beleza da graça de Deus, para saber que nós temos um chamado e que muitas pessoas precisam de nós, do nosso sim, para que a salvação de Deus, para que a sua misericórdia chegue a tantas pessoas. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e que Deus nos abençoe para que possamos viver bem essa palavra ao longo desse mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.